Estamos retornando com o TVB Meio-Dia e o nosso assunto agora na pauta é a imunoterapia, né? Que traz esperança para pacientes que lutam contra o câncer de colo do útero. Itajaí é a única cidade de Santa Catarina a oferecer um novo tratamento gratuito através de pesquisa clínica. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje o Dr. Juliano Santos Borges, médico oncologista. Dr. Juliano, obrigado por ter vindo ao TVB Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer participar do programa. O prazer é todo nosso, porque a gente acaba levando esclarecimentos à população, né? Principalmente as mulheres, nessa questão da imunoterapia. Na prática, como que é o tratamento? Vamos começar por aí, depois no final a gente dá mais retorno a essa situação. E como é que essas pessoas poderão ter acesso? Isso assim, atualmente ainda o tratamento para o câncer de colo de útero avançado se baseia em quimioterapia e radioterapia. E é justamente isso que a gente quer modificar. O objetivo desse novo projeto, esse novo estudo, que aqui em Itajaí a gente está representando Santa Catarina e Paraná, é justamente a gente utilizar da imunoterapia, que é um medicamento também injetável, que aplica semanalmente, ou habitualmente a cada 2 ou 3 semanas, com o objetivo de estimular o próprio sistema imunológico da pessoa que está com câncer de colo de útero para destruir o tumor. Então é completamente diferente do raciocínio de quimioterapia, que é uma medicação que destrói todas as células, para a imunoterapia, que também é um medicamento injetável, mas esse vai estimular o nosso próprio sistema imunológico a destruir o tumor. Então a gente está falando... São medicamentos diferentes? Completamente diferentes, porque a quimioterapia a gente está falando em medicamento quimioterápico que destrói as células, por isso que dá a queda de cabelo, os enjoos. E imunoterapia, eu estou falando de uma medicação que vai deixar o meu sistema imunológico, as minhas células de defesa, mais... resistentes. Isso, elas mais resistentes. Não mais resistentes, mais fortes. Mais fortes, e elas vão conseguir desmascarar as células que são células alteradas, que são as células do câncer, e conseguir destruir essas células. Ok. Quando se fala de quimioterapia, foi até bom o doutor ter colocado, fica muita dúvida para quem está em casa. No tratamento de quimioterapia, entra antibiótico ou não? Não, ou não. São medicamentos completamente diferentes? Assim? Isso, o antibiótico habitualmente tem injetável, tem comprimido, são medicamentos que combatem bactérias. Sim. A quimioterapia, o raciocínio mais simplificado, são medicamentos, habitualmente injetáveis também, que destroem células que se multiplicam rápido. Então, o medicamento vai destruir as células de multiplicação. As células que se multiplicam mais rápido, habitualmente, são as células do câncer. Mas tem outras células que também têm multiplicação. As células do cabelo, as células da boca. Então, acaba destruindo essas células também, e as células da medula que produzem o sangue. E a imunoterapia é medicamento que estimula o nosso sistema imunológico. É o inverso. É o inverso. A imunoterapia é a gente utilizar um medicamento para o próprio organismo destruir a célula do câncer. Para quais pacientes é indicado? Isso. Habitualmente, essa história da imunoterapia começou nos últimos 4, 5 anos. Iniciou com o câncer de pele tipo melanoma, que é um tumor bastante agressivo. Depois, câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de bexiga e alguns tipos de linfoma. E agora a gente está pesquisando para câncer de colo de útero. Então é interessante que a gente já tem base em pelo menos 5 tipos de tumores, que a imunoterapia, a gente estimular o nosso sistema imunológico, é superior à quimioterapia. Então agora a gente partiria para mais um tipo de tumor, que é o câncer de colo de útero. Vale ressaltar que Itajaí é uma das cidades pioneiras, né, nesse tratamento. Isso é interessante, que quando tem a seleção dos locais para participar desse programa, é um programa mundial, Itajaí ficou representando as cidades de Santa Catarina e também do Paraná. Então até a gente comenta, se alguém tem o diagnóstico de câncer de colo de útero ou conhece alguém no estado de Santa Catarina e Paraná, pode entrar em contato com a gente. Sim, neste caso específico, quando as pessoas procuram, sempre fica aquela dúvida: o tratamento é pago, é gratuito, como é que é? Isso, existe uma legislação, na verdade, mundial, e que o Brasil também ratifica, que qualquer remédio que ainda não tem aprovação pela Anvisa, pelo órgão regulatório, ele não pode ser cobrado de um paciente. Então, se
se eu prescrevo um remédio que não tem aprovação no Brasil, como no caso da imunoterapia para câncer de colo de útero, não pode ser cobrado desse paciente. Então, a gente tem toda uma aprovação ética da Anvisa, da CONEP, os órgãos de Brasília, do Comitê de Ética em Pesquisa aqui do estado de Santa Catarina, e a gente daí pode aplicar o remédio. Então, nenhum paciente paga por esse tratamento. Na questão do câncer de colo de útero, o paciente pode estar em estágio inicial ou mais avançado, que pode fazer o tratamento? Esse protocolo ainda até possivelmente o mês de março ou abril, a gente vai utilizar para pacientes que estão com doença avançada. Sim. A partir de março ou abril, a gente vai ampliar para pacientes que estão com doença localizada também. Então, qualquer paciente que tem um diagnóstico atualmente de câncer de colo de útero, tumor invasivo, pode entrar em contato, porque se não se enquadrar nesse período agora de doença avançada, a gente vai ter um segundo programa que a gente já pode colocar no banco de dados nossos para entrar em contato a partir de março ou de abril. Agora, o câncer é o quarto lugar que mais mata, Isso, o tumor, ele tem uma correlação muito forte, não são todos os casos, mas tem uma correlação muito forte com HPV. Então, na verdade, ele não deixaria de ser uma complicação de uma doença sexualmente transmissível. Então, infelizmente, ainda no país, aqui no Brasil, ainda é um tumor muito frequente. Mas a gente consegue identificar claramente que com acesso à informação, com acesso médico, esse tumor vai tendo menor frequência. Então, se a gente pegar mesmo a epidemiologia, as características no Brasil, a gente consegue identificar que estados mais pobres têm uma taxa muito maior que estados que têm um suporte socioeconômico cultural melhor. Então, mas é difícil de identificar? Ele não é difícil de identificar. Tanto é que existe o preventivo do colo de útero, o exame Papa Nicolau, que consegue identificar a célula antes de virar câncer. Então, com o exame do preventivo, o Papa Nicolau, ele consegue identificar uma célula antes de virar câncer. Então, é um dos poucos tumores que a gente consegue fazer prevenção. O exame do preventivo do colo de útero, que equivale ao exame Papa Nicolau, ele identifica as células antes de virarem câncer. Então, a gente consegue fazer a detecção antes de virar câncer, mais precoce ainda. Tem uma idade X aí para a mulher poder começar a fazer um preventivo, ou sempre que ela vai ao ginecologista já é solicitado? Se a gente considerar que o câncer de colo de útero seria o principal causa seria DST, doença sexualmente transmissível, todas as mulheres que começaram a atividade sexual devem procurar o ginecologista ou o posto mais próximo da sua casa para fazer o preventivo do colo de útero, e habitualmente é feito anual, mas se vários testes dão negativo, pode espaçar esse teste para cada 2 anos. Então, é um exame feito anualmente, mas se negativo pode ser feito a cada 2 anos. E os fatores de risco para esse câncer, na verdade, tem toda a correlação com atividade sexual. Então, as mulheres que começam a prática do sexo mais precocemente, que vão ter, teoricamente, um tempo mais ampliado de atividade sexual, múltiplos parceiros, não usar preservativo, seriam os grandes fatores de risco. Independente disso, tem um fator adicional, que talvez a gente está falando sobre imunidade, a gente está falando sobre o cigarro. Então, as mulheres que fumam também têm uma propensão maior de ter o câncer de colo de útero, possivelmente por imunidade baixa causada pelo cigarro. A bebida também? A bebida a gente não consegue fazer uma correlação tão direta, mas se a gente pensar que... Bebida, álcool, né? Isso, que o câncer de colo de útero em pacientes que fumam tem uma imunidade mais baixa, em pacientes que têm AIDS ou HIV também tem uma imunidade mais baixa e tem um risco maior para o câncer do colo de útero, a gente poderia extrapolar a ideia para todos os outros tipos de baixa de imunidade, que seriam inclusive estresse, alimentação ruim, excesso de bebida alcoólica. A gente poderia extrapolar já esses dados que a gente tem de HIV e de cigarro para o câncer de colo de útero. Então, baixar a imunidade como um fator de risco para o câncer também. Certamente em casa as pessoas querem saber, né, quem deve procurar, se tem limite de vagas, enfim, para poder fazer o tratamento. Isso, então, assim, atualmente a gente está selecionando qualquer paciente, mulher que tenha o diagnóstico de câncer de colo de útero. Mesmo no início? Mesmo no início, porque a gente vai abrir um segundo programa. Sim. O número de vagas é mundial. Então, na verdade, vários países do mundo estão participando desse mesmo projeto, e tem em torno de 600 vagas no mundo. Mas, é claro, se países na Europa, Estados Unidos, Ásia, que estão participando, incluírem mais rápido o paciente, a gente vai perder essas vagas. Então, na verdade,
o pool de vagas é mundial, é em torno de 600 casos. Mas para casos. Itajaí especificamente? A gente não tem um limite, porque a concorrência literalmente é mundial. Então, entendi. qualquer paciente pode entrar em contato, a gente vai fazer uma pré-seleção e essa segunda etapa a gente já vai ter esse banco de dados para pacientes que têm um diagnóstico mais precoce. Ou algum telefone, ou tem que ir diretamente na clínica, onde ela fica situada? Então, assim, atualmente todo paciente que tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, a gente sugere no estado de Santa Catarina e no Paraná, pode entrar em contato com o serviço aqui em Itajaí, que o prefixo é 47 e o número é 3348-5093, ou mandar um e-mail para julia@oncologiasc.com.br. Gostaria que o senhor falasse novamente o telefone e o e-mail, por favor. Isso, então, o serviço é aqui em Itajaí, então, os pacientes de Santa Catarina e Paraná, 47-3348-5093, e o e-mail é julia@oncologiasc.com.br. Mais alguma informação? Não, eu acho que, novamente, a gente sempre está falando sobre tratamento aqui de doença localmente avançada e avançada, mas como foi comentado, o principal está em prevenção, né? Então, é mais um lembrete para todas as mulheres fazerem sempre o preventivo do colo de útero, que é um procedimento que previne o câncer. Agora lembrei, porque deve ter outras pessoas interessadas no tratamento de imunoterapia, mas das outras, né, dos outros tipos de câncer que o doutor falou, eles ainda continuam, têm inscrição ou não? Isso, assim, ó, qualquer paciente atualmente que tem um diagnóstico de câncer e que busca opções... Pulmão ou de qualquer câncer? Isso, na verdade a gente está agora selecionando pacientes com câncer de bexiga e câncer de colo de útero. Isso é o nosso foco atualmente. Mas se algum paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, de câncer de intestino, câncer de pulmão, a gente pode entrar em contato com a gente, que a gente pode direcionar. Como a gente falou, atualmente o nosso foco é câncer de colo de útero e câncer de bexiga, aqui em Itajaí, representando o estado de Santa Catarina e Paraná, mas tem estudos em Florianópolis, tem estudos em Curitiba ou regiões do Paraná que a gente pode direcionar também esses pacientes. O nosso objetivo é ajudar a todos. Ok, doutor. Muito obrigado por ter vindo ao TVP Meio Dia. Um abraço. Um abraço.